da grandeza do Espiritismo é desarmar a pessoa ignorante. Eu já achei bastante importante a rádio, porque ela é uma faculdade, e a TV Mundo Maior está nascendo aí, não vamos deixar ela morrer. Vamos ajudar da maneira que a gente puder. Olha, nós estamos falando sobre a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, porque nós temos ficado surpreendidos negativamente com o que temos acompanhado através da internet, no Facebook, WhatsApp, etc., nas chamadas redes sociais, os espíritas praticamente se degladiando, uns contra os outros, se tornando adversários, se tornando inimigos por questões meramente temporais, por questões meramente transitórias, pelo poder, não é? Estão se tornando adversárias, os espíritas se tornando adversários, inimigos, não é? Devido a essa disputa, disputa no campo da política, disputa em outros campos. Quer dizer, vejamos bem, nós somos bonzinhos, ou aparentemente bonzinhos, até quando nós não tenhamos oportunidade de mostrar as nossas garras. Até quando não tenhamos oportunidade de mostrar aquilo que ainda continuamos a ser por dentro. Mas, na primeira oportunidade, olha, nós estamos tendo aí um vasto campo, um excelente campo de observação e de autoanálise. Porque nós precisamos entender que todos devem ter a liberdade de se manifestar, de expressar o seu pensamento. O seu pensamento religioso, o seu pensamento político, o seu pensamento científico, o seu pensamento filosófico, o seu pensamento no campo do direito, enfim, o seu pensamento no campo da vida em geral. Todos têm o direito de manifestar o seu pensamento. Nós próprios temos experimentado isso, vocês nos perdoem aqui, citar um exemplo. Por exemplo, com as obras mediúnicas do Dr. Inácio Ferreira, principalmente, não é? As obras mediúnicas do Dr. Inácio Ferreira, elas vêm sofrendo já de algum tempo a essa parte, elas vêm sofrendo da parte de alguns que se dizem espíritas, outros que se dizem médiuns, outros que se dizem diretores de centros e de órgãos de unificação e de federações, etc., as obras do Dr. Inácio Ferreira vêm sofrendo retaliações, censura, porque as pessoas querem negar, não é? Essas pessoas, infelizmente, não são tantas assim, não é? Porque as obras são apreciadas por uma verdadeira legião, mas essas pessoas querem negar, inclusive, aos desencarnados, o direito de expressão, não é? A liberdade de expressão. Um espírito, um homem desencarnado, um ser desencarnado, tanto quanto encarnado, tem a liberdade de expressão. Como disse um grande pensador, eu não concordo com nada do que você está dizendo, mas eu vou defender até a morte o seu direito de dizer o que pensa. Eu posso não concordar, mas eu vou defender até a morte o seu direito, não é? Por exemplo, o espírito, ele tem o direito de escrever o que ele pensa, Muita gente diz assim, mas isso é um assunto antidoutrinário. Esse campo da antidoutrina é um campo muito movediço.
O que é que nós entendemos por antidoutrinário? A falta de fraternidade não é antidoutrinária? A falta de indulgência não é antidoutrinária? A falta de respeito não é antidoutrinária? A falta de conceder ao outro liberdade de pensamento não é antidoutrinária? O que nós consideramos temas antidoutrinários, porque não estão claramente na obra kardeciana, podem não estar explicitamente, mas devem estar implicitamente. Então, o que é que nós rotulamos de antidoutrinário? Mas o nosso assunto é outro. O assunto que nós estamos querendo abordar no nosso programa de hoje é essa situação que se criou entre os espíritas, ou os que se dizem espíritas, adeptos do espiritismo, no Brasil, nos tempos atuais, de alguns meses para cá, com as eleições, não é? Uns contra os outros, claramente, e se agredindo através das redes sociais. São verdadeiras agressões, palavras carregadas de ódio, de rancor, de sentimento negativo, não é? Nós estamos negando às pessoas a liberdade de pensar pela qual o Espiritismo continua lutando tanto. Será que nós nos esquecemos de que o Espiritismo, há algumas décadas, não faz muito, o Espiritismo era perseguido? Era perseguido pela Igreja, era rotulado de feitiçaria, era perseguido até pela polícia. O Espiritismo era perseguido até pela polícia, porque se ignorava completamente. Nós devemos, por exemplo, principalmente a Chico Xavier, nós devemos o esclarecimento público, né, a revelação pública da verdadeira face do Espiritismo, porque Chico Xavier também teve essa missão. A missão de mostrar ao povo, principalmente no Brasil, mas também em outros países, de mostrar o povo com a sua vivência, com a sua atitude, com o seu comportamento de homem evangelizado, o que é ser espírita, não é? O que é ser espírita? Ser espírita é ser amante da caridade, da tolerância. Ser espírita é você defender o outro, é você não humilhar, é não pisar, é não perseguir, é você não conspirar contra o outro, é você não ser desonesto. Isso é ser espírita, não é? Agora, agir de uma maneira, extrapolar no campo da violência, isso pode ser tudo, menos espiritismo. Voltaremos em seguida. Ao comprar livros, DVDs e CDs na loja virtual Mundo Maior, você patrocina a divulgação espírita do maior complexo de comunicação espírita do mundo. Compre através do nosso e-commerce e invista em um planeta de regeneração.